Muito bem, gente. Como falamos aí na nossa chamada, a questão dos aposentados, das pessoas idosas, das pessoas na terceira idade que estão cada vez mais usando o tal dinheiro de plástico, né? O cartão de crédito, o cartão de débito. E eu estou recebendo aqui a Ana Paula Bastos, que é economista do CDL, Câmara dos Diretores Lojistas, não é? Daqui de Belo Horizonte. E é exatamente isso que nós vamos tratar aqui. Tudo bem, querida? Obrigado pela sua presença. Prazer estar aqui com vocês. Obrigado por ter vindo. Como é que é essa história? As pessoas mais idosas estão quebrando esse tabu, aquela coisa do cartão de crédito, porque os mais idosos, né? E quando eu estou dizendo isso, eu estou falando de pessoas aí na faixa acima aí dos seus 65, 60 e poucos anos, ainda tinha aquela coisa do dinheirinho de papel, aquela tradição do dinheirinho na carteira, muitos até debaixo do colchão. Hoje o pessoal está aderindo ao dinheiro de plástico. É como você falou, a praticidade assim, gera aquele conforto. E outro fator também é a violência, né? Aquela segurança. Então, vou ter a segurança de não ter aquele dinheiro no bolso, de não andar com dinheiro na mão, dá uma certa segurança a essas pessoas e toda a população também. E a facilidade do crédito, né? Então, esse é um dos grandes fatores que vem impulsionado essa utilização desse dinheiro de plástico. Tanto a praticidade, a facilidade do tal dinheiro de plástico, como a oferta de crédito, né? Tudo isso é muito bom, né? Tudo isso tem um aspecto positivo. Crédito é interessante para a economia, para a movimentação da economia. Mas aí vem a questão que preocupa, né? Que é o endividamento. De repente a pessoa perdeu o controle, perdeu o fio da meada e essa facilidade acaba tornando-se um problema, um complicador para a vida dela. O crédito ele é a mora propulsora da economia, então ele tem que ser utilizado, mas utilizado de forma consciente. Então hoje o que está acontecendo? As pessoas, todo mundo está endividado. Porque todo mundo que comprou a prazo o carro, todo mundo que comprou, que está com seu financiamento de casa, você não pode ter o excesso de endividamento. Esse excesso de endividamento, essa falta de controle orçamentário que leva um risco da inadimplência. E ficar com o nome negativado é ruim, porque você está fora desse mercado de crédito. Então você está fora dessa compra, desse bem de maior valor agregado, que você precisa desse crédito para financiar. E por que as pessoas, nós conversávamos isso aqui no intervalo ou antes do programa começar, por que é que as pessoas nessa faixa de idade, as pessoas na terceira idade estão ficando mais endividadas? Primeiro é o seguinte, são as pessoas que geralmente já aposentaram, então já tem uma redução natural da sua renda. Só que nós estamos num cenário macroeconômico de aumento da inflação, então aumento desse custo de vida. Então isso já gera um peso no orçamento dessas pessoas. Atrelado, aumento do custo de remédios, os planos de saúde e outro fator hoje que é determinante hoje na estrutura familiar, essas pessoas ainda são responsáveis financeiras pelas famílias. Eles são assim, o cerne ainda financeiro da família. Com essa mudança na estrutura, os jovens estão saindo mais tarde de casa, estão ficando mais tempo, então isso está onerando o custo de vida dessas pessoas. E além do que, eles emprestam nome para os indivíduos da família. E nem sempre estão remunerados. Tem como honrar aquele compromisso, né? Não. E acaba isso caindo... Essa inadimplência caindo para ele. Sobrecarregando o orçamento dos mais velhos. E é uma realidade interessante, é muito comum, eu acho que isso acontece em 95% das famílias, né? Que tem ali um aposentado, o pai, a mãe, um avô aposentado, que pode não ser rico, mas tem vamos dizer, uma estabilidade financeira, tem ali um dinheirinho na poupança com todo direito, porque é uma vida de trabalho, tem ali alguma estabilidade financeira. Quando aparece um problema, um desemprego, quando o arroxo bate a porta, essas pessoas são sempre o porto seguro, são sempre o esteio. Porque eles têm aquela renda mensal já assim garantida, que é a aposentadoria. Mas hoje a inadimplência está afetando todo mundo, tanto que ela está crescendo em todas as bases de comparação. Então, assim, está afetando, mas hoje elas estão incidindo mais no idoso por isso, por serem responsáveis financeiros ainda pelas famílias. Por outro lado, existe, me parece assim, os mais idosos, pessoas de uma certa faixa de idade, principalmente ligados ao setor, os aposentados do setor público, né?
eles são muito assediados, né? Tem muita gente, ou muita oferta de crédito, inclusive a gente vê muito na televisão, no rádio, nos meios de comunicação, na mídia. Você, pensionista, parece que eles são alvo, né, dessa facilitação do crédito, que depois tem seu preço. Eles viraram, assim, o público-alvo dessas financeiras. Então, assim, esse empréstimo consignado. Então, uns juros mais baixos, então muitas vezes eles vão lá e pegam esse empréstimo. Só que, para o quê? Cobrir as contas da casa, as necessidades básicas da casa. E outro fator, eles pegam também para a gente da família. Então, tem um filho com um aperto financeiro, fala assim, ô pai, pega lá para mim um empréstimo com juros menor, ele vai lá e pega. Só que acontece, esse filho não paga. Então, quem fica inadimplente é o idoso. Então, ele já fica com essa dívida. Então, esse excesso de endividamento vem aparecendo muito nessa faixa etária, mas é muito também por causa de empréstimo para terceiros. Não pela falta de maturidade financeira, mas pela essa boa fé. É muito difícil você virar para o pai, para a mãe, para o avô que está vendo ali um filho, um neto em dificuldade, está desempregado, tem família. É muito difícil você falar com ele, não ajuda. O cara, naturalmente, né? Isso é uma coisa quase que instintiva, né? Vai ajudar, vai tentar socorrer, né? Com certeza, é a ajuda financeira que ele não vai deixar de ajudar. Então, o que a gente peça, assim, é que não empreste. A dica que a gente dá é que não emprestar nome para terceiros, não fazer compra no nome para terceiros. Tem um apelo emocional muito grande, mas você tem que aprender a dizer não. É complicado isso, né? Muito complicado. Em certas situações, algumas situações é complicado. Muito complicado. Porque você não vai pedir uma nota promissória para o seu filho, vai. É difícil isso, entendeu? Senhores pais, vovós, sejam durões, hein, na questão financeira. Não vamos liberar o crédito assim tão fácil, não. Mas é uma questão extremamente relativa, né? Isso é muito controverso. É claro, como eu disse, um pai, um avô vendo uma mãe, uma avó vendo ali um filho, um neto em dificuldade, dificilmente vai deixar de ajudar, até por causa da nossa cultura latina, né? Aquela coisa, você diz, os filhos estão saindo, né? Estão saindo tarde de casa. Isso já é da nossa cultura, né? É a cultura latina, né? Aquela coisa assim. E hoje as pessoas estão estudando mais tempo, então elas estão entrando tardiamente no mercado de trabalho, então elas estão ficando mais tempo em casa. E outra coisa, com essa mudança na estrutura familiar, tem um demora para casar. As pessoas estão demorando mais tempo para casar, então elas estão demorando mais tempo para sair de casa. Então a família está ficando maior dentro de casa. Eu conheço um caso assim. Casar pra quê, rapaz? Casar pra quê? Comidinha boa, né? Tem os confortos, né? O carinho da mamãe, do papai, que casar. Pois é, aí acho que isso tudo a gente está brincando aqui, mas acaba levando a uma questão séria, né? Que é o endividamento dessas pessoas nessa faixa de idade. E que tem reflexo até na economia mesmo, na economia de maneira geral, na economia do país, né? Já estamos tão endividados, o brasileiro já está tão endividado, eu acho que é preciso tomar cuidado mesmo. Com certeza, e agora que nós estamos nesse cenário de alta de desemprego, inflação alta ainda, a inflação ainda está alta, que tem um aumento nesse custo de vida, então isso impacta diretamente no bolso dessas pessoas e no bolso de toda a população. Então, na hora que for comprar, que a gente fala assim, o consumo consciente, é analisar, eu tenho realmente necessidade desse bem? Se perguntar, fazer uma reserva financeira, porque pode acontecer um desemprego, uma doença na família, você tem com o que contar com aquele salário. Uma pesquisa nossa que nós fizemos, a maioria da população de Belo Horizonte sobrevive sem emprego durante um mês só. Porque não tem esse hábito de fazer um planejamento, de ter essa reserva financeira. Existe essa pesquisa? Existe essa pesquisa, foi feito isso. Então, assim, um mês é muito pouco. Muito pouco. É muito pouco. Um mês voa. Então, você já tem dívidas. Nesse mês, você já tem dívidas. É complicado. Bom, agora deixa eu perguntar para a economista, né? Existe luz no fim do túnel? Claro. Ou a coisa está complicada mais do que a gente imagina? Claro, nós não estamos numa crise econômica, nós estamos numa crise política, uma crise de confiança. Mas que afeta a economia. Que afeta a economia. A partir do momento que a gente começar a ter uma estabilidade política, nós vamos trazer uma estabilidade econômica. Por quê? Você é um investidor, você vai trazer dinheiro para um lugar onde você não sente segurança? Nunca. Não, você não vai trazer o seu dinheiro para cá. Então, você vai falar assim, vou esperar aquele pessoal arrumar a casa primeiro. Baixar a bola. Depois eu vou lá. Então, o que está acontecendo isso? A confiança está baixa. Então, investidor externo e investidor interno. Então, ninguém está querendo assim, não vou aplicar agora porque eu não sei como é que vai ser. Como é que vai ser meu retorno? Vou ter aumento da carga tributária? Não sei. Vou ter CPMF? Não sei. Então, quando tiver esses destraves
políticos, a economia vai começar a destravar, vai ter essa pauta. Então, a partir do momento, nós estamos com uma equipe econômica muito boa. Então, assim, um pessoal, eles são liberais, mas assim, são um pessoal que é visto o mercado externo muito bem. Então, assim, tem luz no final do túnel, tem aquele respaldo. E, afinal de contas, nós temos uma reserva de 300 bilhões, mais de 300 bilhões de dólares. Então, isso já gera, assim, um colchão. Isso é importante. Gente, eu quero dizer isso para os mais pessimistas. Ninguém está quebrado com 300 bilhões de dólares, Não. gente. Não é? Não. Ninguém está quebrado com 300 bilhões de dólares. Vamos parar com isso, o país quebrou, que tudo. Não, é um momento terrível, estamos aí vivendo uma turbulência, né, como poucas vezes vimos, mas eu concordo com você, está muito longe de estar quebrado esse país. Não estamos quebrados não, ainda temos um país muito grande, com muito recurso, está precisando o quê? Investimento e arrumar a casa mesmo, é cortar mesmo as despesas públicas, consertar esse déficit todo que está acontecendo. Começar por dentro das Pois famílias, quer né? refazer a reforma da Previdência? Então vai fazer reforma da Previdência para todo mundo, porque não é porque só os trabalhadores CLT. Começar talvez pensando um pouquinho, né? Pensando um pouquinho no país antes de aumentar 41%, né, do judiciário. Bom, mas isso aí é um outro assunto. Querida, muito obrigado pela sua presença mais uma vez e a nossa produção vai manter contato lá com o CDL e tem muitos temas que vão surgindo aí no dia a dia e, né, que nós queremos conversar com vocês, tá? Foi muito legal, foi esclarecedor o papo e vamos falar, se Deus quiser, em breve, de um outro tema, ou quem sabe até voltar nesse mesmo, não é? Obrigada, Obrigado prazer. pela sua presença, tá? Obrigada. Mais um intervalo comercial, aliás, mais um intervalo comercial, é isso mesmo, daqui a pouquinho nós voltamos. Hoje ainda tem música, vamos falar de segurança, vamos falar do que caiu na rede aí, na internet, ainda vamos conversar bastante.